Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro. A gente inicia nosso quadro com um embate que está acontecendo aqui no Brasil sobre como tratar e regulamentar as Big Techs. O presidente Lula assinou 2 decretos que atualizam o Marco Civil da Internet, impõem regras mais rígidas para o funcionamento e ampliam a responsabilização das empresas. Na prática, os decretos colocam em vigor uma decisão do Supremo Tribunal Federal que julga na semana que vem os recursos das gigantes da tecnologia. E aí a oposição se movimentou, apresentou pelo menos 25 projetos para derrubar esses decretos presidenciais. E aí a pergunta que fazemos, Alessandro, é: o Congresso vai ter sucesso nessa ofensiva? Carol, o Congresso Nacional tem essa competência de atacar decretos regulamentares do presidente da República, porque isso está previsto no texto constitucional. Você pode olhar aqui pelo viés político e politicamente a oposição parece não ter nenhum interesse nesse projeto. Vale, e eu acho que é importante nós lembrarmos aqui que lá atrás o presidente, o ex-presidente, aliás, Jair Bolsonaro, em 2021, salvo engano, ele havia proposto inclusive uma espécie de decreto que dizia o inverso do que esse decreto está dizendo agora e do que diz a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ele dizia que, olha, eu só posso responsabilizar uma empresa e responsabilizar uma empresa de tecnologia e retirar e remover qualquer tipo de publicação nas redes sociais depois de haver uma decisão judicial. O que o Supremo Tribunal Federal disse foi o inverso. Disse, olha, existem situações excepcionais, situações onde você tem crimes sendo cometidos, imagens de crimes, imagina, acho que a questão fundamental aqui é terrorismo, homofobia, racismo, crimes contra crianças e adolescentes, né? A questão do suicídio, a mutilação, a automutilação, tudo isso circulando nas redes sociais e você tem aí, o Supremo decide, olha, nesse tipo de situação excepcional, essas companhias, essas empresas têm a obrigação preventiva de retirar esse conteúdo de circulação. Eu não preciso esperar uma decisão judicial, até porque a própria empresa tem mecanismos, né? Essas empresas de tecnologia, de plataformas digitais, elas têm tecnologia para fazer isso, para fazer esse monitoramento. Então, o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, portanto, essa é uma ação que deve ser tomada de maneira preventiva. É claro, ninguém está falando aqui que essas empresas possam ou podem retirar conteúdos lícitos, conteúdos que têm a ver com crítica política, conteúdos que têm relação direta com o direito de liberdade de expressão, mas basicamente que essa liberdade de expressão, esse exercício de direito da cidadania não é ilimitado, ela tem limites e as empresas têm o dever aí de resguardo dos direitos fundamentais e do regime democrático brasileiro. O que o governo fez agora foi regulamentar exatamente isso. Então, no conteúdo, quando nós olhamos, e aqui não politicamente, porque politicamente, é claro, o Congresso tem essa competência, pode tomar essa decisão a qualquer momento, por uma questão de uma maioria tomar essa decisão, mas fundamentalmente para que se tome essa decisão eu tenho que ter uma violação da Constituição. E olhando o conteúdo do decreto, eu não acho que será fácil essa argumentação. Eu sei que tem muitos juristas dizendo, olha, tem ali possibilidade de censura, etc. Eu confesso para você, Carol, que eu não vejo dessa forma. Acho que essa é uma leitura muito precipitada e muito superficial com relação ao decreto. Mas tudo isso, Carol, provavelmente, mais uma vez, pode até mesmo acabar no Supremo Tribunal Federal. Alessandro, vamos aqui para o nosso segundo tema. A partir dessa sexta, PCC e Comando Vermelho passam a ser considerados organizações terroristas pelos Estados Unidos. O anúncio foi feito pelo Departamento de Estado americano e veio depois do encontro entre Flávio Bolsonaro e Donald Trump na Casa Branca. O senador, pré-candidato ao Planalto, comemorou a decisão, enquanto o presidente Lula criticou a medida. Trazendo aqui os argumentos dos dois lados, ou os dois polos aqui da política brasileira, temos a seguinte questão: essa mudança de classificação das facções criminosas representa mais segurança ou uma ameaça à soberania nacional? Carol, eu acho que é impossível a gente tocar nesse assunto sem olhar todo um contexto de ações dos Estados Unidos no mundo. Então, quando a gente olha, eu acho que talvez o exemplo mais caricato com relação a esse tipo de classificação, e aqui não estou só na seara econômica, é o que aconteceu na Venezuela. Você tem, por qual razão
afinal de contas, Nicolás Maduro sofreu um sequestro internacional, está nos Estados Unidos. Por qual razão isso aconteceu? E quando você olha a acusação é a questão do tráfico de drogas. Quando você olha aqueles barcos sendo atacados em alto mar, né, no Pacífico, e veja, eu estou falando aqui de assassinato sendo realizado por forças militares dos Estados Unidos, ataques realizados a embarcações, matando pessoas, sem nenhum direito de defesa, veja, sem nenhuma notificação, simplesmente um ataque violento e militar. A razão é, basicamente, mais uma vez, a questão do tráfico de drogas. E aí você tem essa decretação, essa declaração unilateral por parte dos Estados Unidos, tentando utilizar do seu poderio imperial com relação a outro país. E aqui, mais uma vez, basta a gente também imaginar o contrário. Pensa, Carol, o Brasil tomando uma decisão de declarar qualquer tipo de organização criminosa dentro dos Estados Unidos como organização terrorista. A intenção básica aqui seria uma intervenção nesse país, tomar medidas que podem ferir os interesses daquele país. É esse o cenário que nós temos. E dentro desse cenário, é praticamente impossível você não verificar que essa ação, e aliás, nós podemos colocar mais uma cereja do bolo nesse contexto, que é essa ideologização do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o comportamento do próprio secretário de Estado, Marco Rubio, e assim por diante. Quando nós vemos esse contexto, não tem como você não temer aí violações à soberania do nosso país, a questão da autodeterminação dos povos, da nossa autodeterminação enquanto país e de possível violação de direito internacional. Isso tem sido dito já há um longo tempo, não é surpresa que o Flávio Bolsonaro, a oposição, apoie esse tipo de medida, faça uma narrativa, porque é a narrativa punitivista tradicional da extrema-direita brasileira, e mais do que isso também se conecta muito com o tipo de mentalidade que esses caras têm, porque é uma mentalidade normalmente antinacional e, por incrível que pareça, né, contradizendo a própria narrativa do que eles dizem, é também uma atitude antipatriótica. Então, Carol, é um cenário extremamente complicado e que é difícil você falar de segurança, porque você não tem nem mesmo um exemplo internacional aonde você tem um país decretando, e particularmente os Estados Unidos, o tráfico de drogas como terrorismo e tendo um efeito na segurança interna do país. Eu até desafio qualquer pessoa que possa trazer algum dado concreto com relação a isso, que prove que isso houve um aumento de segurança e etc. Então tem muita gente fazendo pura ideologia de discussão política com relação a essa situação, que eu acho que é extremamente gravíssima no que diz respeito à soberania do nosso país, Carol. Essa foi a opinião do Alessandro Soares aqui com a gente, que volta na quinta-feira no feriado, hein, Alessandro? Estaremos de volta aqui no feriado, Carol. É isso. Obrigada, viu, Alessandro?